Então, Odair, acabei indo a Brasília na semana passada na função de vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis. Nós tínhamos algumas demandas lá para conversar com os deputados federais, que são de interesse da categoria, e, obviamente, na condição de vereador, também levei algumas demandas de interesse municipal. E como as eleições estão se aproximando, existem algumas janelas de oportunidade, digamos assim. Obviamente, nós também planejamos algumas coisas, projetamos, sonhamos, sobretudo em virtude do momento em que o nosso país está vivendo. Eu nunca escondi de ninguém, as pessoas que me acompanham sabem, eu sou bastante ideológico, sou uma pessoa de direita, conservadora, e ando muito preocupado com a situação que o nosso país vem enfrentando. E considerando que há essa eleição se aproximando, há sim a possibilidade de eu sair candidato a deputado federal, mas isso depende de uma série de fatores que precisam se alinhar para que isso ocorra. Não é uma missão fácil, mas é um desejo que eu tenho sim, e teve essa conversa lá inicial com o deputado Gilson Marques para ver a respeito dessa possibilidade. Muito bem, esses fatores, quais são os principais fatores dos quais uma candidatura, né, dessa envergadura já para deputado federal dependem, Flávio? Bom, hoje eu estou filiado ao PL, fui presidente do PSL quando o candidato Jair Bolsonaro disse que concorreria por lá. Quando ele ficou sem partido, eu fui para o PL, fui presidente do PL aqui na cidade. E hoje sou vereador pelo PL. Vejo como muito difícil uma candidatura a deputado federal pelo PL, porque é um partido muito grande, é o maior partido do estado. Hoje nós contamos com 6 deputados federais eleitos e a probabilidade é que tenhamos um número maior de deputados federais na próxima eleição, mas ainda assim é um partido muito concorrido, onde, obviamente, os candidatos que serão escolhidos serão candidatos que sejam vistos pela cúpula do partido como pessoas mais prováveis, mais possíveis. Então, eu não alimento muito essa esperança, gostaria muito de poder concorrer pelo PL, porque é o partido que eu tenho um alinhamento muito, muito forte e tenho um carinho muito grande, mas eu não alimento muito essa possibilidade. E analisando o cenário, os fatores, as conjunturas, eu vejo o Novo como um partido muito alinhado também com os meus valores, os meus princípios. É um partido que eu simpatizo bastante, e vem trabalhando de uma maneira muito efetiva no Congresso Nacional, e nós tivemos nas últimas semanas a informação de que o deputado federal Gilson Marques deve concorrer ao Senado, e isso abriria uma lacuna aqui na nossa região, porque nós entendemos a necessidade de ter representantes no Congresso Nacional aqui da nossa região do Médio Vale. E o Gilson é uma pessoa que tem feito um trabalho extraordinário. E ele indo efetivamente para o cenário, abriria essa possibilidade através do Novo, e foi aí que eu analisei o cenário político e decidi conversar com ele para colocar o meu nome à disposição do partido. E um dos fatores que precisa também é a liberação do PL. É uma coisa que eu não posso, por simples vontade, birra ou desejo, sair do partido e ir para um outro partido sem o consentimento do PL. Então são esses basicamente os fatores que precisam se alinhar, e obviamente preciso de apoio de alguns atores importantes de dentro e de fora da política que chancelem a candidatura, que não vejam isso como uma loucura ou como uma aventura. Não é. Eu estou na política já há bastante tempo, mais ou menos 8 anos, de militante, de presidente partidário, e também fazendo uma atuação dentro do Sindicato dos Policiais Civis. Eu era diretor parlamentar na última gestão, nas últimas gestões, e trabalhava com um projeto de fortalecimento político dos policiais. Então participei
de algumas reuniões, encontros e congressos, onde a gente fazia a estimulação dos policiais para que eles concorressem. Porque nós entendíamos que os policiais civis tinham capacidade intelectual, capacidade moral de ser representante dos seus municípios. E eu entendo que essa representatividade ela tem que estar para além do município, tem que estar no Estado, na esfera estadual, na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. Aliás, hoje, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas boas, comprometidas dentro do Congresso Nacional, brigando, sobretudo, pelas nossas liberdades. Então, a gente tem uma série de demandas aqui na nossa região, infraestrutura, mais empregos, mais recursos, mas se a gente não tiver liberdade, que elas estão se perdendo, de nada disso vai resolver os nossos problemas. Então, basicamente, são essas as conjunturas, essas análises que eu faço e são esses atores que eu procuro convencer a respeito de uma possível candidatura. Isso é uma possibilidade, logicamente, que tem todas essas situações a serem vistas, né? Mas essa questão agora da liberação do PL, isso seria uma espécie de uma autorização para troca de partido, porque, né, você está falando aí do Novo, você precisaria sair do PL e entrar no Novo para concorrer pelo Novo, então, pelo Partido Novo. E como é que funciona essa questão de autorização? Isso vem de cima? Quem é que avalia, né, essa coisa da política mesmo, né? Que daí já entra na questão de política partidária. Sim, a gente precisa deixar bem claro que hoje no Brasil os mandatos eles são dos partidos. Então tem a questão da fidelidade partidária e quem tem que avalizar ou não, obviamente isso depende de muita construção, de muito diálogo, é o diretório estadual do partido. Passa por uma conversa no diretório municipal, de avalizar. Hoje eu sou base do governo do prefeito Flávio Bussi, não apenas porque estou no PL, mas porque o conheço, porque fiz campanha para ele, porque conheço a índole dele e sei que ele vai fazer um trabalho excepcional. O fato de eu estar ou não no partido não muda muita coisa. A gente continua sendo da base do Jorginho Melo. Então são essas construções que a gente tem que fazer. Mas, obviamente, depende da liberação do diretório estadual para que ele avalize ou não, né? Quem é que hoje, se você vai concorrer a deputado federal, por exemplo, você abre mão do mandato vereador ou existe um afastamento? Você concorre a uma eleição e de repente não tem êxito na eleição, você poderia voltar a exercer o cargo na Câmara de Vereadores? Como é que funciona? Excelente pergunta. A nossa Constituição Federal, ela prevê que se a pessoa, o mandatário, ele é prefeito ou vice-prefeito e vai concorrer a um cargo do Legislativo, ele precisa sim se afastar e abrir mão deste mandato. Então, por exemplo, o prefeito Arão Josino, por exemplo, que é uma figura que já foi cogitada a ser candidato a deputado federal. Se ele opta em sair e concorrer, ele tem que abrir mão do mandato dele. Ao passo que no Legislativo, não. Eu sou o vereador e quero concorrer a uma vaga, tanto no Legislativo estadual ou federal, eu não preciso abrir mão. Se eu me eleger, sim, o meu suplente ele passa a ocupar essa vaga. Se eu não me eleger, não, eu permaneço como vereador. Então, existe essa possibilidade de permanecer no exercício do mandato. Hoje, quem assumiria, no caso de você, vamos imaginar você sendo eleito, quem assumiria no teu lugar? Quem é o teu suplente hoje? A nossa primeira suplente dentro do PL é a Suelen Lara. Suelen. Ela, inclusive, está em exercício hoje no lugar do Clauder Gaik, né? Muito bem, então a Suelen é que viria a assumir no caso aí de você ter êxito nessa jornada aí. Mas só para a gente fechar, né, essa conversa que está, acho que muito esclarecedora aí para a comunidade, tenho duas questões ainda para fazer para você. A primeira é que o próprio Novo tem os seus também, né? Você claro que o Gilson Marques tem o seu peso, está indo para o Senado, aí abre essa lacuna e o apoio, a quem ele der o apoio, o aval aqui na região, é muito provável que
consiga já é um bom começo, eu diria assim. Não é uma garantia da eleição, mas é um bom começo. Claro. E só que a gente tem nomes, o Novo tem nomes, você citou um deles, né, que já foi cogitado aí, o próprio Arão Josino, tem o Tramontim, ali de Blumenau, que foi candidato a prefeito, e dentro dessa conjuntura do partido, você vê que tem espaço pelo Novo? Então, é difícil para a gente falar. Eu vejo que o Novo é um partido que está se estruturando muito bem, de uma maneira muito consolidada. Existem alguns atores que naturalmente querem concorrer também. E o que eu fiz nada mais foi do que estabelecer um diálogo com a grande liderança do partido aqui na nossa região, que é o Gilson Marques, colocando o meu nome à disposição para que eles façam essa avaliação. Eu conheço os meus potenciais, eu conheço a minha determinação, a minha resiliência, e eu sei que eu seria um bom nome. Mas é evidente que existem muitas pessoas que já estão construindo os seus projetos há muito mais tempo, e isso precisa ser respeitado. Eu aprendi na política, ao longo desses anos, que a política é a arte de somar, é a arte de construir e não de dividir. Se em nenhum momento eu iria fazer uma mudança de partido se não tivesse o apoio e pessoas acreditando que esse é um projeto efetivamente viável. Essa conversa com o Gilson acabou sendo adiante da conversa com a executiva municipal aqui do próprio PL, do Novo, porque foi uma oportunidade que eu tive lá, não foi nada planejado, não saí daqui com essa ideia, então surgiu a oportunidade, eu conversei com ele e isso se tornou público. Não foi de forma alguma, não tentei passar por cima de ninguém, pelo contrário, conversei com o presidente João Lois a respeito disso, e ele me recebeu com muito carinho, compreendeu toda essa questão, e é uma questão normal que acontece no mundo da política, né? Pois é, para a gente fechar, Flávio, o que os teus eleitores agora com quem você tem conversado, claro, depois da repercussão, né, dessa situação, o que os teus eleitores, aqueles que votaram em você para vereador, têm falado? Qual é o feedback que você tem recebido a respeito disso? Daí eu fiquei muito feliz, muito entusiasmado, muito empolgado, porque a repercussão e o feedback foi muito maior e muito melhor do que eu esperava. Para falar a verdade, eu não sabia muito o que esperar, né? Porque existe aquela sensação de, mas pô, eu votei em ti porque eu queria você como vereador. Mas as pessoas que me conhecem, eu costumo chamar não só os eleitores, mas como apoiadores, como entusiastas, eles também têm a mesma visão que eu a respeito da política nacional, que a coisa tá muito ruim. Nosso Supremo Tribunal Federal vem tomando algumas atitudes que vem causando espanto em uma grande parte da população e quase que na totalidade dos meus eleitores. E eles entendem a importância de se ter uma representatividade que lute pelos princípios, pelos valores, pela liberdade do nosso país. Então, nesse sentido, tem sido muito bom porque a gente está em completa consonância entre a nossa linha de pensamento e a linha de pensamento do que os meus apoiadores esperam. Então, tô bem feliz, bem entusiasmado. A gente sabe que esse é um termômetro importante, não para que você vença, mas para que você não perca a credibilidade. Eu sempre me preocupei muito com isso, em manter a minha coerência na condição de cidadão, na condição de político e na questão de cidadão que está envolvido com a comunidade. A gente precisa ter muita coerência e trabalhar para não perder credibilidade. Isso é o mais importante, porque a política é uma máquina de moer moral, de moer índole, e isso eu trabalho constantemente para que não ocorra.